Oi, Rodolfo, tudo bem? Vi seu vídeo, achei muito importante as denúncias que você faz, e é triste de ver o MINC, que há não tanto tempo atrás permitiu, deu aval para esse crime ambiental chamado Belo Monte, ou Belo Monstro, e agora tá fazendo essa aparição aí no Jardim Botânico, né, que é um espaço emblemático. Aliás, eu estou justamente olhando para ele neste momento. Vocês estão ouvindo a minha amiga Jaqueline Girão. Ela é bióloga, é professora da UFRJ e trabalha na área da educação. Muito interessada na questão dos povos indígenas e etc. Por isso que a gente tem conversado bastante. Ela está comentando o vídeo que eu publiquei na, na manhã dessa sexta-feira, é, criticando a trajetória do Carlos Mink, que deu a licença de construção para a hidrelétrica de Belo Monte, agora está fazendo um protesto contra o desmonte contra essa legislação que acaba com o licenciamento ambiental. E no meu vídeo eu falo, olha, esse é um processo que vem lá de trás, desde quando se definiu que o licenciamento ambiental não teria o poder de vetar obras que seriam inviáveis ecologicamente, economicamente, ambientalmente, né? Então, o Carlos Mink já participou desse processo, então ele não é a pessoa mais indicada para defender o licenciamento ambiental. Vamos continuar ouvindo a manifestação da Jaqueline. Aqui no bairro do Jardim Botânico, de frente para ele, e um lugar belíssimo, né? Que tem um lugar importante na história do país, na história do Rio de Janeiro. Sem dúvida, o Jardim Botânico tem uma importância simbólica, né? É um símbolo da biodiversidade, da exuberância brasileira, com aquelas palmeiras imperiais, né? Magníficas, né? Alguém pode falar, são exóticas, espécies exóticas. E daí? São lindas, lindas, e crescem tão bem no Rio de Janeiro. Tornaram-se um símbolo do Rio de Janeiro. Então ele está lá com a Marina Silva fazendo o seu o seu espetáculozinho. É óbvio que ninguém vai discordar, antes pelo contrário, né? A gente está vendo com não só com preocupação, mas com uma indignação, um choque tão grande, o péril da devastação. Justamente, né? Alguém pode dizer com razão que a gente precisa unir forças e não dividir, que todo apoio é bem-vindo. Maravilha, mas a gente não pode se esquecer que enquanto o Mink está divulgando aí o protesto contra o PL da devastação, ele está dando uma boa notícia, entre aspas, do investimento de 20 bilhões do governo federal em um programa de descarbonização, que vai saber como é que é a descarbonização do Mink, pela sua experiência aprovando a construção de Belo Monte, pode significar a construção de novas hidrelétricas na Amazônia, né? E aí o desastre se repete. Justamente no momento que o planeta está com sinais evidentes de colapso climático, o país também. Colapso climático, que nunca é demais lembrar, não é resultado exclusivo da queima de combustíveis fósseis. Em termos globais, pode até ser principalmente isso, mas para o Brasil, principalmente, a devastação da Amazônia acelera e aprofunda em muito o colapso climático do Brasil ao afetar o regime de chuvas do país, né? Agora a gente está meio esquecido disso, porque está na época chuvosa, então está mais ou menos úmido em toda parte, mas no segundo semestre a gente vai ver muito incêndio por aí, né? Muita seca forte, e isso é parte do colapso climático. Então, não adianta achar que energia hidrelétrica é energia limpa, o que todo mundo sai repetindo aí, sem maiores reflexões, porque não considera os impactos indiretos das hidrelétricas, né? Assim como Mink não considerou esses impactos quando autorizou a construção de uma grande hidrelétrica no Rio Xingu. E que ainda por cima temos daqui a, sei lá, 6 meses, menos talvez, é, é, a COP30 em Belém,
aí, né, próximo de você, e o Brasil quer aparecer como o grande protetor do meio ambiente, mas olha só o que está acontecendo. Isso não está dissociado do desmonte das universidades, que é o desmonte da pesquisa também, né? Para entender melhor o que Jaqueline está falando sobre a penúria das universidades, vale a pena assistir o episódio 154 do programa de entrevistas do Ricardo Porto, no canal 60 e Blau, intitulado Universidade Pública na Penúria, Educação paga o pato do orçamento. O canal é esse aí, 60 e Blau. Tem sempre entrevistas muito interessantes no fim da tarde, começo da noite de quarta-feira. O canal está com 958 inscritos, estamos na campanha para chegar logo aos 1.000. Vamos lá, já está inscrito? Corre lá. Tudo isso tem uma relação, e se a gente ampliar o olhar, já que a gente perdeu hoje, infelizmente, né, um dos maiores artistas desse país, chamado Sebastião Salgado, que justamente retratava tanto os problemas, sobretudo problemas ambientais, socioambientais, né, de uma maneira bonita, poética, e ao mesmo tempo como denúncia, né? Eu acho que ele é o nosso Paulo Freire da fotografia, da arte visual. Sim, Jaque, eu também sempre fui muito marcado pelas fotografias do Sebastião Salgado, e acho muito bonito aquele trabalho de reflorestamento que ele fez naquela fazenda. Mas ontem eu fiz hoje eu fiz uma observação, né? Eu estou gravando isso na noite de sexta-feira, em relação sobre a relação dele com a Vale, a propaganda que ele faz da Vale do Rio Doce. Que a Vale, apesar de tanta destruição, ela mantém uma imagem de empresa bacana, séria, e para isso ela se vale da propaganda da Fernanda Montenegro, e o Sebastião Salgado também tem um papel importante. Então é isso, né? O grande capital, a grande destruição. Então a gente precisa ampliar o olhar e pensar que, por exemplo, o genocídio da Palestina é um retrato, né, do que a gente vai viver daqui para frente, no meu entender. Espero muito estar enganada, mas a partir do momento em que os recursos naturais, os recursos é maneira de falar, né, mas em que os bens da natureza, né, a água, os minérios, né, todos esses bens tão cobiçados, né, tão necessários para a continuidade do capitalismo, estão se tornando escassos e, portanto, caros e mais difíceis de se extrair, de se obter. A tendência é empresas se apropriando de espaços e países sufocando outros para tomar o seu território e tomar tudo aquilo que tem no território, como no caso da Palestina, reserva de gás. Sim, é muito, muito, muito interessante o comentário da Jaqueline ao relacionar o genocídio do povo palestino com a questão ambiental. Está totalmente dentro do contexto da questão ambiental, do colapso ambiental. Não tem a menor dúvida sobre isso, né? Então, o avanço de Israel sobre o que resta das terras dos palestinos, a morte daquele povo de uma forma tão violenta, tem tudo a ver com exploração de recursos naturais, com colapso ambiental. É isso, estão querendo explorar tudo, né? E aí Israel cumpre um papel como centro geopolítico fundamental para a exploração de todo aquele petróleo ali da região do Oriente Médio, ali da norte da África e parte da Ásia, e é isso, né? Então tem tudo a ver com o meio ambiente, o genocídio do povo palestino, que nunca é demais denunciar. É uma das piores coisas que a gente vê na atualidade, e
e que tem tudo a ver com o genocídio dos povos indígenas no Brasil, as terras indígenas sendo invadidas, né? A coisa do marco temporal, a legislação que pretende explorar minério nas terras indígenas, o garimpo ilegal, a exploração, a ideia de legalizar a exploração mineral nas terras indígenas está estreitamente relacionada com o avanço sobre o que sobrou da terra dos palestinos e o genocídio desse povo. Tudo absolutamente ligado, não tem como separar. E a gente está vendo ao mesmo tempo que esse projeto ele vai tornar ainda mais fácil e mais rápida a extração de petróleo na foz, na margem equatorial do Amazonas. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas tem mais, tem outras. A gente fala muito do petróleo da margem equatorial, a gente esquece do petróleo que tem ao longo da BR-319. Então a pavimentação da BR-319 também é sobre exploração de petróleo. Tem muito petróleo dentro da Amazônia, né? Então são várias frentes de avanço sobre o que sobrou da natureza. E com isso a gente se afunda cada vez mais no colapso ambiental e o colapso climático. E um outro grande objetivo é o asfaltamento da BR-319, né, que vai causar um desmatamento nunca antes visto no estado do Amazonas. Então, todos esses eventos, né, eles estão totalmente relacionados. E os nossos grandes defensores são pessoas do quilate de Carlos Mink, né, que não tem luta, que não tem, né, que é muito mais uma marca do que propriamente, como você mesmo diz, né, o grande ambientalista que a gente conheceu foi Chico Mendes. Pois é, justamente, a gente precisa de outros defensores, não dá para contar com ele, porque se Carlos Mink tivesse em posição de decidir sobre a BR-319, o que ele faria? A mesma coisa que ele fez com Belo Monte, que é 40 condicionantes. Então vamos botar 40 condicionantes ali na BR, criar reserva isso, reserva aquilo, não sei o que, posto, Ibama, piriri, pororó, tudo isso cai por terra. Você vê que a tragédia de Belo Monte está posta aqui, a degradação da Volta Grande, o desmatamento aqui em Altamira. Agora não tem desmatamento porque está chovendo, mas daqui a pouco para de chover, você vai ver o céu. Aqui na época seca é o céu queimando, tudo queimando, né? Aí o pessoal vai falar, não, isso não é responsabilidade da hidrelétrica porque são impactos indiretos. Sim, não é responsabilidade legal, tá? Mas quando você pega um lugar remoto, com pouca gente, e faz uma obra de 40 bilhões, né, que para ser concluída precisa de um aumento da infraestrutura, que traz uma multidão de gente para cá, você assume que essa devastação vai acontecer. É a mesma coisa na BR. Não tem condicionante ambiental que vai evitar um desmatamento como nunca visto antes no estado do Amazonas, como Jaqueline falou muito bem. Nós tínhamos aqui Ayrton Krenak, Davi Copenaua, tivemos também, né, o Nego Bispo e outras, né, que já se foram ou que estão por aqui, mas esses sim são pessoas que viveram, que lutaram, né, pela dignidade da sobrevivência das pessoas e dos outros seres vivos, né? Justamente, Jaqueline, né? Davi Copenaua, Nego Bispo, Ayrton Krenak e Raoni, né? Raoni também. Os direitos da natureza também. Então, eu acho que essa questão desse PL, a gente precisa olhar para ele de uma maneira ampliada, entender o que está acontecendo, que geopolítica é essa que está fazendo com que a gente viva. É assustador que esses caras não tenham nem medo de não serem reeleitos em véspera de eleição, né, de ano de eleição. E que passem por cima o Alcolumbre, que é justamente o senador do Amapá, né? Ele inclusive piorou o PL, né? Colocou lá um jabuti que tornou a situação ainda mais grave. E o que vai acontecer? Quem é que está questionando isso, né? Sobre o PL, né? Tem muita gente se mexendo agora, parece que tem movimentos sendo articulados em todo o Brasil, mas
é uma coisa de última hora, né? A questão ambiental, a gente está sempre apanhando, o marco temporal, essas grandes obras, ninguém fala da Ferrogrão, ninguém fala da BR. Então, quando chega a hora de mobilizar o pessoal de urgência contra o PL, a gente não consegue mobilizar. Né? Com quem que a gente pode contar? Não sei, olha, eu confesso que eu muito pessimista. Parece que a população está totalmente alheia a essas questões, né? Eles não enxergam a relação entre as suas vidas pessoais, o futuro dos seus filhos e a forma como o meio ambiente é tratado no Brasil. Quais são as atitudes, porque não dá para a gente ficar esperando isso da institucionalidade, né? Acho que cabe a gente também criar estratégias de luta, porque do céu só vai cair chuva e chuva ácida e coisas do gênero, né? E chuva quando cair. Pois é, chuva e chuva ácida, lembrou bem, porque se for só chuva tá bom demais. Eu não sei o que eu faço, assim, eu agora eu entrei nesse negócio de YouTube, eu fico gravando vídeo no YouTube, né? Eu acho que não deixa de ser uma colaboração, porque a gente está falando de meio ambiente. Eu posso estar falando um monte de coisa que as pessoas discordem, mas só de estar colocando a cara aqui, mesmo que você discorde, serve de combustível para que o outro faça uma crítica. Até aqueles que me criticam de forma violenta, pelo menos usam esse material aqui para construir as suas narrativas. É isso, a gente tem que falar, a gente tem que discutir, né? E eu também gosto de botar a mão na massa, né? Eu tenho ali as minhas arvorezinhas ali na beira do rio que eu tô sempre olhando. Né? Agora, isso aí vai evitar o colapso? Não vai. A gente tá ferrado de todo jeito. Mas enquanto estamos vivos, estamos na luta. Então, meu amigo, estou com você. Também tem um questionamento aí a esse grupo que fecha, que tenta impedir, né, que nós possamos colocar nossas opiniões, os nossos enfrentamentos também, né? Então eu e Jaqueline, a gente se conheceu pessoalmente recentemente no Rio de Janeiro, a última vez que eu estive lá. Espero ir mais ao Rio de Janeiro. Espero vê-la mais. Não só ela, mas um monte de gente legal que eu conheci por lá. A gente tem que se integrar, a gente tem que se comunicar. E a gente está dentro dos grupos, né? E a dica que a gente deixa para os grupos é: autoritarismo não combina com luta ambiental. Esse negócio de um certo grupo de pessoas pode falar, os outros têm que ficar apenas ouvindo. Geralmente são homens falando, as mulheres, não sei o que acontece, mas infelizmente ainda tem pouquíssimo espaço nos grupos para se colocar com veemência. No YouTube as mulheres também são tão diminuídas, também precisam de mais espaço. A gente vê muito homem falando no YouTube e muito pouca mulher. Ou essa comunicação é democrática e é ampla e é aberta e é livre, ou a gente vai continuar rodando em falso, né? Porque TV termina que a gente deixa... Você viu o discurso do Mink, né? Ele fala contra o PL, mas ele, ao mesmo tempo, ele jogou ali o governo está botando 20 bilhões de reais em descarbonização da economia. Se a gente não vê como vai ser essa descarbonização, a gente só vai se afundar no colapso. E às vezes eu quero gritar sobre isso e alguns espaços estão fechados para mim e muita gente está excluída do debate, né? Muitas mulheres, principalmente, excluídas do debate. Isso é muito descabido. Então são muitas questões aí que a gente precisa olhar e tentar ver onde que essa equação vai dar, qual vai ser o resultado. Eu só sei de uma coisa: tudo desemboca na luta. E é na luta que a gente se encontra. Um grande abraço, meu amigo. Brigadíssimo, Jaque. Olha, o canal está aberto, tá? Sempre que tiver alguma coisa que você sinta que deva ser falada, que deva ser trabalhada, o canal é seu, né? Estamos aqui para isso. E é isso, a sua observação, ligando o genocídio do povo palestino com
com a crise ambiental foi fundamental para ligar as pontas de tudo que a gente precisa discutir cada vez mais, né? Então tá tudo ligado, né? Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.